Continuando, então, nosso estudo de trigonometria, estamos estudando as funções circulares, estudamos na aula passada a função cosseno e na aula retrasada já estudamos também a função seno e agora vamos ver a função tangente. Então, veja só, seja o ciclo trigonométrico da figura T, a interseção da reta OM com o eixo das tangentes. Definimos como tangente o arco AM do ângulo X, a medida algébrica do segmento AT e indicamos tangente igual a T. Então, eu tenho aqui essa figura. Olha só, eu tenho esse arco aqui, o arco AM. Aqui eu tenho, portanto, a tangente como sendo esse ponto aqui, AT. Então, essa distância aqui, né, esse segmento aqui, nós vamos chamar de tangente desse arco aqui, que no caso, esse ângulo aqui que é AX, ou ainda tangente de AM. Ok? Observe que essa definição coincide com a que conhecíamos para o triângulo retângulo. Ou seja, isto é, nos triângulos retângulo, OM', OM e a OT, temos que o triângulo, esse triângulo aqui, ó, OM', M, né, é semelhante ao triângulo OAT. Então, observa que eles são semelhantes. Então, eu tenho que OM', aqui, ó, OM' está sobre OA, assim como M' vezes M está para AT. Então, eu tenho que o cosseno de x é sobre 1. Olha só, o cosseno de x sobre 1 igual ao cosseno de x igual a t. Portanto, por definição, eu tenho que AT é igual ao seno de x sobre o cosseno de x, que é a tangente de x. A tangente, portanto, ela é o seno sobre o cosseno, onde o cosseno tem que ser diferente de zero. Isto é, o x tem que ser diferente de π sobre 2. Pessoal, onde é que o cosseno é zero? O cosseno é zero, esse valor aqui não pode ser zero, tá? Não pode ser zero. Então, onde é que o valor de x é zero, do cosseno de x é zero? Quando o x for π sobre 2 e 3π sobre 2. Então, nesses dois pontos aqui, não vai existir a tangente de x. Então, alguns valores importantes para a tangente de x. Marcados pontos M, imagem dos números reais, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, nós vamos ter o seguinte. Então, quando o x for zero, pessoal, o que é a tangente? É o seno sobre o cosseno. Essa é a tangente. Então, nesse ponto aqui, qual é o valor do seno? O valor do seno é zero. Então, zero sobre qualquer coisa vai dar quanto? Vai dar zero. Então, a tangente de zero é igual a zero. Ok? Então, eu tenho no ponto π sobre 2. O que vai acontecer aqui no π sobre 2? O que é a tangente, pessoal? A tangente é o seno sobre o cosseno. Só que nesse ponto π sobre 2, o cosseno é igual a zero. Ora, então vai ficar o seno de x, que é π sobre 2, o seno de π sobre 2 é 1. Né? Mas o cosseno de x é zero. Então, nesse ponto, vai ficar 1 sobre 0. Ora, você nunca pode dividir um número por zero. Portanto, nesse ponto, π sobre 2, não existe a tangente de x. Tá? Então, aqui não existe. Então, não existe tangente de 90 graus ou tangente de π sobre 2. Não existe. Por quê? Porque o valor do cosseno nesse ponto é igual a zero. Vejamos agora quando x for π. Qual é o valor da tangente de π? Olha só. Qual é o valor da tangente de π? Quanto que vale o cosseno aqui nesse ponto? Desculpa, o seno vale quanto? Nesse ponto π, o seno vale zero, porque nós estamos no eixo x, e o cosseno vale 1. Então, 0 sobre 1 dá quanto? Dá zero. Então, a tangente de 180 graus, ou a tangente de π, é igual a zero. Em 3π sobre 2, vai ser a mesma coisa do π sobre 2. Por quê? Observa que o arco está nesse ponto aqui. Nesse ponto,
o valor do cosseno é igual a zero, porque eu estou no eixo y. E no eixo y, que é o eixo dos senos, o valor do cosseno é igual a zero. Então, eu ia ficar com o seno, que é menos 1 sobre zero, não existe. Então, nesse ponto também não existe a tangente. E finalmente, em 2π, o arco de uma volta, nós vamos descobrir o seguinte, que o valor do seno é igual a zero e o valor do cosseno é igual a 1. Então, nesse ponto, nós temos 0 sobre 1, o valor da tangente de 360 é igual também a zero. Então, vejamos agora o gráfico, né, da função tangente. Vamos estudar a variação da função tangente com x no intervalo de 0 a 2π, isto é, o ponto M do ponto A, e se movimenta sobre o ciclo no sentido anti-horário. Então, vejamos aqui. Para nós calcularmos o valor da tangente, nós vamos precisar de uma reta assíntota. Tá? É uma reta que não passa pelos pontos. Então, vejamos aqui o valor do gráfico, né, da tangente. Olha só, nós pegamos aqui os pontos. Deixa só eu ajeitar aqui. Olha aqui, ó. Então, veja, eu tenho esse ponto aqui, ó, mas em π sobre 2 ele não passa. Por quê? Porque nesse ponto π sobre 2, o valor da tangente é que o valor da tangente não existe. Aí nós, então, pegamos aqui novamente, pegamos aqui a partir... Deixa eu terminar logo aqui, ó, para você entender melhor. Pronto. Então, veja. Aí aqui nós pegamos a partir de 3π sobre 4, 5π sobre 4 e assim vai. Então, observa que o valor da tangente, né, no caso aqui você precisaria ter colocado aqui também uma reta, né, que a gente chama de reta assíntota. Essa reta assíntota que não vai pegar nesse ponto. Você observa que nesse ponto aqui, no ponto π sobre 2, a tangente não toca o eixo. Tá? A tangente não toca o eixo porque não existe essa tangente. Então, o gráfico da tangente é esse aí. Então, as propriedades da função tangente. O gráfico da função tangente é chamado de tangetoide. O período da função y igual a tangente de x é igual a π. Veja, nós vimos que o período da função seno é 2π, o período da função cosseno é 2π, mas o período da função seno é π. A função y tangente de x ela é ímpar, porque o tangente de menos x é igual a menos tangente de menos x. A função tangente de x ela é crescente. O domínio da função y tangente de x vai ser, ó, x pertence aos reais, tal que x diferente de π sobre 2 mais kπ. Observa aqui, ó, kπ, ó, a cada intervalo. Então, você pega 2π, π sobre 2, aí depois o próximo, aqui, né, vai ser 3π sobre 2. Então, nesse intervalo aqui, já que o período é π, e aqui observa que aqui dá só o número de voltas, então não pode ter, esse é o domínio da função tangente. Não existe o seno da função, a tangente da função π sobre 2. A imagem da função tangente de x é o intervalo aberto, né, para o menos infinito e para o mais infinito. Isto é, tangente de x é maior do que menos infinito e menor do que mais infinito. Então, vejamos agora o sinal, né, os sinais da função tangente. Pessoal, o que é a tangente? Seno sobre o cosseno. Pessoal, no primeiro quadrante, observa, seno, eixo y, cosseno, eixo x. No primeiro, e aí para você não ter que decorar, eu vou ensinar como é que você vai pensar aqui. Ó. No primeiro quadrante, todo mundo é positivo, pessoal. Se todo mundo é positivo, então a tangente de x vai ser positiva. Então, o seno, o cosseno e a tangente, no primeiro quadrante, sempre vai ser positivo. E no segundo quadrante? Ora, no segundo quadrante, qualquer arco que nós tivermos aqui, o seno vai ser aqui, ó, para cima, ó, acima da origem. Então, aqui é o quê? Positivo. E o cosseno? Cosseno negativo. Então, eu vou ficar com mais e menos, mais com menos dá o quê? Menos. Então, nesse ponto aqui, a tangente ela é negativa. Então, no primeiro quadrante é positivo, no segundo quadrante é negativo. E no terceiro quadrante? Veja, o seno, no terceiro quadrante, ele é o quê? Ele é negativo. Ó. Ele vai te emitir esses valores aqui, ó, abaixo da origem. E o cosseno? O cosseno também vai ser negativo. Então, eu vou ter menos seno com menos
Cosseno, menos com menos, mais. Então, a tangente nesse ponto aqui, ela é positiva. E aqui o seno vai ser positivo e o cosseno vai ser negativo. Então, eu vou ter menos seno mais cosseno. Então, menos com mais vai dar menos. Portanto, a tangente ela é positiva no primeiro e no terceiro quadrante, e ela é negativa no segundo e no quarto quadrante. Isso é extrema importância você memorizar em que quadrante a tangente, o seno e o cosseno, eles são negativos. Porque na hora que nós estivermos trabalhando nas relações fundamentais, você vai precisar desses valores para determinar algumas equações, ok? Então, atente para isso. Então, a tangente ela é positiva no primeiro e no terceiro quadrante, e ela é negativa no segundo e no quarto quadrante.